E se eu te dissesse que existe uma doutrina de Jesus que está praticamente esquecida nos dias de hoje, você acreditaria? Olha, infelizmente, grande parte do cristianismo conhece os ensinos de Jesus, mas ignora uma das principais doutrinas que ele mais ensinou. Para eu te falar de que doutrina é essa, a gente tem que fazer algumas perguntas e fazer algumas análises do texto bíblico. A pergunta que eu vou te fazer é a seguinte: qual foi a principal pregação de Jesus nos dias que ele estava aqui na terra? Qual foi o seu principal sermão? Muito provavelmente você vai dizer que é o Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte, alguns dizem que é a constituição do reino de Deus. Então, fazendo aí um paralelo, se o Brasil tem a sua Constituição Federal, o reino de Deus tem o Sermão do Monte como Constituição. Tamanha é a importância, a relevância do Sermão do Monte para o cristão. Então, lá no Sermão do Monte, Jesus vai estabelecer, vai lançar as bases da sua doutrina. E nós devemos entender toda a lógica por trás do Sermão do Monte. E é do Sermão do Monte que nós vamos tirar essa doutrina aí que eu reputo como praticamente esquecida nos dias de hoje. É preciso ter em mente que o Sermão do Monte não é um tratado abstrato sobre espiritualidade. Não. Na verdade, o Sermão do Monte ele vai ser quase que uma fenomenologia do comportamento do reino. Então Jesus ali ele está pegando as virtudes invisíveis e transformando em atitudes visíveis, verificáveis. A espiritualidade deixa de ser uma coisa abstrata, deixa de ser uma coisa etérea, uma coisa que fica muito na subjetividade e passa para o campo da ação, passa para o campo do comportamento, da prática, das obras. Então, fica atento que nós temos que construir esse argumento com muita calma e fazer essa análise com muita paciência para você entender aonde eu quero chegar. Então, nós falamos muito sobre fé, sobre doutrina, sobre unção, para quem gosta dessa vertente mais pentecostal. Nós definimos a espiritualidade por essas coisas, mas será que Jesus, ele definia a espiritualidade, a verdadeira espiritualidade, por meio dessas coisas? Fica aí a pergunta e o questionamento. Então, eu começo aqui o nosso bate-papo falando lá sobre a metáfora do sal e da luz. Jesus disse que nós somos o sal do mundo, nós somos a luz do mundo. Mas por que nós somos a luz do mundo, né? Você já parou para pensar? Que luz é essa? E o próprio Jesus ele vai responder lá em Mateus 5, versículo 16, permita-me fazer uma leitura aqui, que diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, Jesus ele está dizendo aí, olha, você tem que praticar boas obras para que as pessoas sejam iluminadas por essas boas obras. Mas veja, essas boas obras aqui, ela não é as boas obras dos fariseus. Porque se você analisar, Jesus ele vai dizer ainda no Sermão do Monte, mais um pouquinho lá para frente, ele vai dizer o seguinte, ó: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Aí tem uma situação aí um pouco complicada, porque primeiro ele diz que, lá no versículo 16 do capítulo 5, que a nossa luz devia brilhar diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês. Mas vocês já perceberam aí o ponto-chave. Lá no capítulo 6, quando Jesus vai dizer, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por eles, aqui já está o segredo. As obras no capítulo 5 é para glorificar o Pai, e no capítulo 6 era só para ser visto, é só para ser reconhecido por essas boas obras. Então nós temos que evitar esse tipo de coisa. Mas as obras, elas precisam ser praticadas diante dos homens para que eles possam glorificar ao Pai.
Mas que obras são essas? E o ponto está aqui. Que comportamentos, que práticas são essas que Jesus quer que nós façamos? E em Mateus 5, 16 em diante, ele vai começar a falar sobre tudo isso aí, né? Então ele vai falar: amar os inimigos, orar em secreto, perdoar, dar a outra face, não viver de aparência religiosa. E assim ele vai falar uma série de atitudes que nós devemos ter, mas que tudo isso que ele vai dizer não é algo abstrato, não é um conhecimento intelectual, não vem de sentimentos, emoções, nada disso. Vem pelas obras, vem pela prática dos mandamentos de Cristo. Então, Jesus fala assim, ó, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe 2. Se alguém te der um tapa na face, dê a outra. Essas coisas, percebam, são práticas, são obras. Isso não é uma coisa abstrata. Isso não é uma coisa subjetiva. Se te der um tapa, você tem que dar a outra face. Simples assim. Então, que doutrina esquecida é essa? A doutrina das boas obras, a doutrina da prática cristã, de nós sermos não só ouvintes, mas praticantes, conforme está escrito lá em Tiago. E a verdadeira espiritualidade está nisso. Não adianta você ser super inteirado das questões teológicas, não adianta, cara, você viver de vigília em vigília, campanha em campanha de oração, você sapateia no fogo, você faz tudo. Isso não vai significar absolutamente nada no momento do seu julgamento, e é importante que você entenda isso. Ah, eu profetizo, eu expulso o demônio, eu tenho uma grande eloquência, eu tenho uma grande erudição teológica, eu sei, já li vários livros. Meu irmão, isso não vai pode até te ajudar, mas isso não vai ser relevante para você, porque no final das contas é a prática, é as obras. E aí você pode dizer, lá em Efésios 2:8, diz que nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos pela graça mediante a fé. É verdade. Mas se você continuar lendo, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas se você continuar lendo, você vai ver que as boas obras vai estar lá na continuação do texto. Mas eu não quero entrar nisso agora, eu quero falar sobre outras coisas com vocês. Então, o Sermão do Monte, ele já começa lá no capítulo 5 falando das nossas boas obras. E é importante que você entenda isso, porque ele vai terminar falando sobre prática daquilo que nós aprendemos de Jesus, daquilo que nós fomos ensinados pelo Mestre. Então, o Sermão do Monte não descreve pessoas que sabem coisas, não descreve pessoas que tiveram experiências maravilhosas no monte, na campanha de oração. Não. O Sermão do Monte descreve pessoas que agiram de acordo com os princípios do reino de Deus. Então, Jesus não disse, bem-aventurado os que sentem arrepios, né? Os que sentem ali a presença de Deus, como diz alguns, a chapação, né? Pô, chapação, né? Foi chapação total esse culto, já vi essa expressão, não sei se vocês conhecem, mas eu já vi isso. Mas ele diz o seguinte, bem-aventurados misericordiosos. Misericordioso é uma pessoa que pratica a misericórdia, tá? Então, fé não é mera concordância com uma doutrina ou outra. Isso precisa ficar claro. Fé não é você fazer uma profissão de fé, você ser, eu já falei isso aqui em outro vídeo, você ser signatário da confissão de Westminster, Cara, isso não é fé, ok? Isso não é fé. Fé é você praticar aquilo que Jesus te ordenou. Então, a ausência da prática, no outro vídeo nós falamos sobre isso também, produz instabilidade na tua vida espiritual. Porque se a sua vida espiritual está pautada, está calcada, está alicerçada apenas em conhecimento intelectual, apenas em experiência mística, experiência sentimental, emocional, cara, você vai falhar uma hora ou outra, tá? Então, Jesus não termina o Sermão do Monte, é importante que se diga, dizendo que quem entende as minhas palavras, ou quem concorda intelectualmente, ou quem sente fortemente as minhas palavras, quem se arrepia ao ouvir. Não, Jesus não diz isso. Lá em Mateus 7, versículo 24, se não me falha a memória,
Deixa eu só confirmar aqui. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Então, Jesus termina dizendo que aquele que ouve e pratica. Você tem que praticar aquilo que você aprendeu com o mestre, aquilo que você aprendeu ali com o Sermão do Monte, dar a outra face, perdoar, se guardar de ter uma vida religiosa meramente aparente. Então você precisa praticar isso que Jesus ensinou. Se a gente for olhar para o que os apóstolos falam em outros versículos, em outros trechos da Bíblia, você vai ver que a prática, as boas obras, a obediência aos mandamentos de Jesus era o principal ensinamento dos apóstolos, era a obediência ao senhorio de Cristo. Bote isso na sua cabeça. Se você fica passando horas debatendo doutrina, se você fica passando horas buscando um arrepio diferente na espinha aí, eu senti aqui a presença de Deus. Cara, isso pode te ajudar, mas não é o principal, esse não é o objetivo da coisa. Você tem que entender isso de uma forma ou de outra. A obediência aos mandamentos de Cristo é que vai te levar a Ele. Então, vamos ler aqui alguns trechos da Bíblia, de apóstolos que falaram sobre essa questão da prática. Vamos começar com Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 25, que diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha só que coisa interessante, cara. Quem não pratica o que lê, o que aprende, o que busca ali na questão intelectual, está enganando a si mesmo. E quantas pessoas estão enganando a si mesmo, cara, dentro da igreja, dentro de um seminário teológico, estudando, achando que a intelectualidade por si só vai conseguir garantir espiritualidade, não vai. Quantos homens de Deus eruditos, com grande saber teológico, com doutorado, com PhD, a década de 90 foi abalada por um escândalo de um dos maiores intelectuais evangélicos do Brasil. Conhecimento por si só não garante espiritualidade, não garante obediência a Cristo. Então, se você tivesse que focar em algo nesse momento, seria na questão da prática dos ensinamentos de Cristo. E você tem que olhar para si próprio e perguntar: estou praticando os mandamentos? Estou obedecendo aos mandamentos de Cristo? Se não, todo o seu esforço para poder construir intelectualmente um argumento, sabe, um arcabouço teórico, doutrinário, coerente, tudo isso não vai te servir de nada no final das contas. Se você não pratica aquilo que você aprendeu, as 1000 campanhas de oração, os 1000 e tantos jejuns que você já fez, os montes que você já subiu, os arrepios que você já teve, as profecias que você já entregou, que você já recebeu, nada disso vai te servir se você não praticar aquilo que está na Bíblia, aquilo que está dentro da constituição do reino dos céus, como eu disse no começo, que é o Sermão do Monte, que é o principal ensino de Jesus. Se você não pratica os mandamentos, se você não tem feito isso, cara, você está se enganando, como está dizendo aqui em Tiago. Então vamos continuar. Muitas vezes a pessoa acha que está bem espiritualmente porque ela ouve a palavra de Deus, ela estuda, ela vai na igreja, ela tem uma frequência na igreja, ela debate bem, ela consegue defender bem as ideias, as doutrinas que ela segue, ela consome conteúdo cristão, e aí ela acha que por conta disso ela está bem, mas quando ela olha para as atitudes dela, ela não consegue obedecer aos mandamentos de Cristo, né? Então, tudo isso é muito bom, e aqui eu quero fazer aqui um esclarecimento. Eu não quero que você entenda que eu estou argumentando que a teologia não é importante, que a teologia é como alguns crentes falam, né? A letra mata, mas o espírito vivifica. Não estou dizendo isso. Se você puder fazer teologia, faça teologia. Se você puder estudar a Bíblia, comprar livros de teologia, compre, leia, estude muito. Eu não estou argumentando contra o conhecimento teológico, não é isso.
O ponto não é esse. Estude, busque, pesquise, faça tudo isso. Só que eu vejo, pessoal, a teologia como se fosse uma porta. A porta não é o objetivo, a porta é um meio pelo qual você entra em um determinado ambiente. Então, cara, se você se depara com uma porta e você fica, sabe, venerando a porta, nossa, que porta linda, eu que construí, olha, tá vendo esse verniz, foi eu que passei. Você não entendeu a coisa. Você simplesmente não entendeu. Você não pode achar que conhecimento teológico é o objetivo final, é a prioridade. Não, a teologia ela serve como um cercadinho para você não passar nem para um lado nem para o outro. Entendeu? É como se fosse um parapeito ali para você não cair da plataforma que você está. A teologia é isso, a teologia é importantíssima. Só que você não pode parar aí. Tem gente que parou na teologia e ficou lá e não sai de lá. Se a teologia que você estudou, que você sabe, que você construiu dentro da sua cabeça, não te levar para uma prática real, verdadeira dos ensinamentos de Cristo, você está perdendo tempo e você está se enganando. Simples assim. Da mesma forma, se você tem um conhecimento não teórico, não teológico, mas você tem um conhecimento empírico, de experiência, você já viveu muitas experiências, já orou para a gente ser curada e ela foi curada, já entregou profecia, já recebeu profecia, você vive no manto, no óleo, você é um homem de Deus entre aspas, né? E você tem uma espiritualidade muito, né, robusta, aparentemente, mas você falha em muita coisa, você sabe disso, você é relapso na sua vida de santidade, você não consegue obedecer inteiramente aos mandamentos de Cristo. E aí, o que isso vai te resultar? O que isso vai te aproveitar? Nada, nada vai te aproveitar. Toda essa espiritualidade, e você até fala meio empoladão, né? Eu vi um podcast de um abençoado aí que quando ele falava, ele fechava o olhinho e ele, nossa, cara, porque... Cara, isso não é espiritualidade, meu irmão. Espiritualidade é você ser guiado pelo Espírito. Então, vamos continuar aqui, porque eu começo a falar e eu me empolgo. 1 João 2, 3 e 6 diz assim, ó, nisto sabemos que o conhecemos. Olha só, isso aqui é para os teólogos. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Então, meu irmão, se você não guarda os mandamentos, se você não obedece os mandamentos de Cristo, por mais que você seja um PhD em teologia, estudou nas melhores universidades teológicas, você não conhece a Cristo. É importante você entender que João, aqui nesse caso, vincula o conhecimento de Deus à prática. Guardar os mandamentos de Jesus significa praticar aquilo que ele mandou lá no Sermão do Monte e em outros trechos também. Então não tem nada a ver com emoção, não tem nada a ver com ser eloquente, não tem nada a ver com ter conhecimento teórico, não tem nada a ver. Tem a ver com guardar os mandamentos. Lá em 1 João 3, 17 diz assim, ó, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidades não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Veja que ele está falando de prática. Ele está vendo o irmão padecer necessidade, mas não se compadece e não ajuda esse irmão. Olha só o que ele vai falar no versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, ou seja, discurso, mas em ação e em verdade. Entenda uma coisa, o conhecimento teórico que você tem, ele pode te ajudar, mas isso não é o principal, isso não é a prioridade. Dando continuidade, lá em João 13, dos versos 34 e 35, estou vendo a minha cola aqui, viu, pessoal? Jesus vai dizer assim, ó, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E que tipo de amor é esse? A gente acabou de ler lá em 1 João. Não é um amor de discurso, de palavra, não é um amor abstrato, não é um amor de sentimento. Nossa, eu gosto muito do meu irmão. Não, é um amor de ação, é um amor em verdade. Isso é um amor prático, é um amor que denota ação. Isso é o amor que Jesus está se referindo.
Então, note que a fé também é prática. Não existe fé sem prática. Não existe fé sem obras. Da mesma forma que não existe amor sem prática, sem obras, sem obediência ao Senhor. Então, tire da sua cabeça, tire da sua mente que é possível você ter espiritualidade sem obras, sem prática. Pelo amor de Deus, bota isso na sua cabeça. O sinal do discipulado não é profundidade teológica, não é ter dons. Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que, cara, sem amor. E esse amor não é um sentimento, é uma prática, é obras. De nada me aproveitaria. O sinal do discipulado, você é conhecido por ser discípulo de Cristo, não é por manifestações emocionais. Ai, senti um arrepio, e aí eu choro porque eu tô... Não, não é isso. A gente vai falar sobre isso em um vídeo mais para frente, sobre as questões emocionais e também sobre a questão intelectual. Eu quero fazer um vídeo só para falar sobre a questão de intelectualidade e só para falar sobre emoção. Mas você não vai ser conhecido por ser discípulo de Cristo por essas coisas, não. É quando você amar as pessoas, é quando você dá outra face, quando você for servo das outras pessoas, aí sim você vai ser conhecido como discípulo. É preciso que você entenda que o amor é algo concreto, é algo observável. Ó, aquela pessoa ali realmente ama, tá? Amor bíblico não é sentimento abstrato, não. Quando a gente passa lá para Gálatas 5, você vai ver que o fruto do Espírito são comportamentos, são ações, são atitudes, são obras. É você ser amável, é você ser compassivo com as pessoas, ser paciente, certo? Ter domínio próprio. Tudo aquilo ali diz respeito à prática, a obras. Não é sentimento, você tem que entender isso. Paulo não fala nos pensamentos do Espírito, no discurso do Espírito, nas emoções do Espírito. Não, ele fala sobre fruto. Fruto é algo visível que você pega, é algo tangível. Paulo também vai falar lá em Romanos 12 do nosso culto racional. Paulo ele vem lá do primeiro capítulo até o 11 falando de doutrina, de teologia pesada, mas no 12 ele fala assim: portanto, irmãos, rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício, né? Então, ali, Paulo vai falar sobre ações, se você continuar lendo, porque a gente geralmente lê até o versículo 2, né, de Romanos 12, e não continua. Mas se você ler o restante, você vai ver ações, prática, obras, certo? Vamos voltar lá, porque a gente está falando de obra, e aí eu sei que você deve estar com Efésios 2, 8 a 10 na sua cabeça. Eu quero ler esse texto com você nesse momento, tá certo? Diz assim, ó: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês. O que não vem de nós? A fé, a graça ou a salvação? Fica aí a pergunta. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, veja bem, não por obras, para que ninguém se glorie. É óbvio que ele está falando que o que é dom de Deus aqui é a nossa salvação. É um presente que Deus nos deu, certo? E que essa salvação não é por obras, não é por obras, para que ninguém se glorie, porque eu poderia chegar muito bem diante de Jesus no dia do meu julgamento e falar assim: Senhor, eu exijo entrar no céu, porque eu pratiquei boas obras. Mas só que as minhas obras, a Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundície. Então, não é pelas obras mesmo. Eu não vou entrar no céu pelas minhas obras. Essa não é a questão. Mas vamos continuar lendo aqui o versículo 10 que diz o seguinte: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Veja bem, Deus nos criou para fazer boas obras. Foi para isso que nós fomos criados. E aí ele continua: as quais, as boas obras, Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Olha aí, prática de novo. Então, meu querido amigo, minha querida amiga que está me ouvindo aqui, se você fez uma leitura errada até hoje desse texto, achando que as suas obras não contam para Deus, saiba que elas contam. Ela não vai contar para a salvação. Mas Deus espera de você que você pratique boas obras, porque Ele criou você para isso.
Entenda isso. Você foi criado para praticar boas obras. E se você foi salvo, é importante que você entenda que uma das evidências da sua salvação é que você está praticando boas obras, que você está obedecendo aos mandamentos, você está guardando os mandamentos de Cristo. Aqui em João 14 ele vai dizer assim, o seguinte, Jesus vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e guardar os mandamentos é justamente obedecer a esses mandamentos, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aí no versículo 23 vai dizer assim, ó, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morar. Então veja bem, você tem que guardar a palavra. E deixa eu tentar abrir aqui numa outra versão. Se você abrir aí na Bíblia NVT, Nova Versão Transformadora, a tradução está dessa forma: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. E lá no 21 diz assim, ó: aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Versículo 24: quem não me ama, não me obedece. E lembre-se, estas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Então, se você não ama, uma das evidências que você não ama Jesus é porque você não obedece a Ele. Na hora de dar outra face, você não dá. Na hora de emprestar alguma coisa, você não empresta, você age com egoísmo. Na hora de não se ofender, você se ofende. Eu coloquei também Lucas 6, 46, 47, que diz o seguinte: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhe mostrarei a que se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. Então veja bem, Jesus compara a pessoa que ouve as palavras dele e pratica ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E o que é edificar a casa sobre a rocha, meu querido, minha querida? Isso significa estabilidade. E por incrível que pareça, estabilidade é um dos significados da palavra emuná, que é traduzido como fé para o português. Aquele que pratica, aquele que obedece os meus mandamentos, que ouve e pratica, é semelhante ao homem que tem estabilidade, porque ele construiu a casa dele na rocha. Então, ter fé exige prática. Basicamente é isso. E aqui, ó, 1 João 5,3 vai dizer assim, ó, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Então, é preciso que a gente entenda que essa doutrina da prática, essa doutrina da obediência à palavra de Deus, isso está esquecido. Porque as pessoas se enganam e acham que saber teologia é a mesma coisa de ser espiritual. Ter experiência, digamos assim, mística, vamos colocar dessa forma, ter experiências sobrenaturais é o mesmo que ser espiritual. E não é. Não é a mesma coisa de ser espiritual. No outro vídeo eu falei sobre a definição de Gordon Fee sobre o homem espiritual, o que é ser um homem espiritual. O cristianismo se reduziu à busca por um alívio psicológico, né? Um alívio mental, é uma autoajuda, né? Ou quando muito o cristianismo se restringiu a questões intelectuais, doutrinárias, teóricas e tudo mais. E também tem uma abordagem financeira também, né? Porque a teologia da prosperidade incutiu na cabeça das pessoas que Jesus é um resolvedor de problemas. Então isso é muito problemático, porque as pessoas tendem a focar em coisas que são paralelas, secundárias, às vezes nem secundária não tem nada a ver com o cristianismo. E isso é muito prejudicial. Então, quando chega até alguém que mire em algo prático, o pior é isso, que aí tá, tem aquela pessoa que não é nem dos intelectuais, nem dos emocionais e nem do teologia da prosperidade. Não, o negócio é prática, então vamos para a prática. Mas a prática dele é uma prática legalista. É do tipo assim, se tem cabelo cortado é do diabo. Se fez, sei lá, uma tatuagem, se usou brinco, se maquiou, é do capeta. É esse tipo de prática que as pessoas recorrem. E não é isso, cara. Não é essa prática que Jesus está falando.
é uma prática de obras que somente pessoas nascidas de novo podem praticar. Esse que é o ponto, tá? Então, pouco tem se falado sobre essas questões dos aspectos práticos dos ensinos de Cristo, né? Muitas vezes, às vezes a gente fica só na soteriologia, né? Na questão da escatologia, na cristologia, pneumatologia, né? Tem a galera pentecostal aí que ama pneumatologia e fica só nesses embates. Ou então a galera que vai para outras coisas mais sobrenaturais, né? E querem a presença de Deus para sentir um arrepiozinho, como se fosse uma droga espiritual. E o evangelho não é para isso, o evangelho é para salvação, meu querido, meu amado. Então, o ensinamento de Cristo, a principal doutrina de Cristo e dos apóstolos era prática. Era viver uma vida de prática espiritual, né? Uma vida centrada na obediência aos mandamentos de Cristo. Mas não como os fariseus. Os fariseus, eles eram legalistas. Os fariseus, eles queriam ter crédito com Deus através de práticas vazias, que não correspondiam com o coração. E assim como John Wesley fala que o cristianismo é a religião do coração, e por que isso? Porque o cristianismo ele tenta mirar primeiro no coração da pessoa, transformar o coração para que o coração dele transformado transforme as suas práticas, os seus comportamentos. Então, qual é a diferença do cristão para o fariseu? O fariseu ele quer atenção, ele quer ser o centro das atenções. As práticas dele têm como objetivo, né, trazer para si o reconhecimento humano. E não necessariamente diz respeito ao que está dentro dele. Mas o cristão, o discípulo de Cristo, não. O cristão, ele nasceu de novo, ele foi regenerado, ele foi transformado por dentro, e por conta dessa transformação, agora as práticas, os comportamentos, as atitudes dele, as obras dele, portanto, são totalmente diferentes. Isso é uma das principais doutrinas de Cristo. E isso foi totalmente esquecido. Por quê? Porque na Reforma Protestante, e aqui não quero fazer uma crítica a Martinho Lutero nem nada, mas por tentar se distanciar muito da doutrina católica, que tinha as obras como um dos seus pilares, Martinho Lutero, através da doutrina da justificação pela fé, ele praticamente, não de forma intencional e nem direta, porque isso é uma coisa quase que psicológica que eu percebo, Martinho Lutero matou essa questão das boas obras. Então, quando alguém se levanta para falar sobre a importância das boas obras, logo se levanta um espertão dizendo o seguinte: mas a salvação não é pelas obras, a justificação é pela fé. Eu não estou falando isso. E a fé, veja bem, quem acredita que fé é uma questão puramente mental, intelectual, cerebral ou sentimental, não entendeu o que é fé. Não entendeu o que é fé. Você está se enganando. Volta lá para o meu primeiro vídeo e para você tentar entender o que é fé. Fé não é sentimento, fé não é concordância intelectual com algo, fé não é torcida, fé não é expectativa, fé não é nada disso. Fé é uma convicção naquilo que Deus vai fazer ou já fez por você. E por conta disso você vai agir de determinada forma, com estabilidade, com fidelidade, com firmeza. Então é isso. Então, eu queria dizer que o vídeo saiu um pouco mais longo do que o normal, mas eu queria trazer um aspecto mais prático mesmo. O que nós devemos praticar? Aquilo que Jesus ensinou como mandamento: amar o próximo, dar a outra face, orar em secreto, não buscar ter uma vida religiosa de aparência para poder impressionar as pessoas. Tá lá, é muito simples. Leia Mateus 5 ao capítulo 7 e você vai ver o que é que você tem, que prática é essa que você tem que ter na sua vida. Ok? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu peço aí que, se de alguma forma isso foi
benéfico para você, se o que você ouviu falou com você de alguma forma, não deixe de dar aí um gostei, o canal é pequeno, a gente está tentando fazer com que o canal suba aí, né? Então compartilhe com alguém aí que você conhece, que talvez vá gostar do conteúdo. E se inscreva também no canal se você chegou agora. Lembrando que a gente também temos um perfil lá no TikTok e no Instagram. Beleza? Eli Pimenta Oficial, é só me procurar lá e me seguir. Beleza, gente? Brigadão e tamo junto.